Oi, eu e meus colegas somos acadêmicos do quarto período de Direito do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão. E agora iremos dar início ao nosso trabalho, que tem como tema central a cooperação jurídica internacional em matéria penal. Irei iniciar exemplificando o que é cooperação jurídica internacional. Pois bem, a crescente movimentação de pessoas, bens, serviços, informações e capitais entre as fronteiras demanda cada vez mais de mecanismos que permitam aos países desenvolverem o auxílio mútuo para bem exercerem a sua atividade jurisdicional. Quando o Estado brasileiro requer cooperação de um país estrangeiro, diz-se que a cooperação é ativa. Ao contrário, quando um país estrangeiro reclama a cooperação do Brasil, diz-se que é cooperação passiva. O país que demanda a cooperação é dito Estado requerente, enquanto o país demandado é dito Estado requerido. A cooperação jurídica internacional é o instrumento por meio do qual um Estado pede ao outro que execute decisão sua ou profira decisão própria sobre litígio que tem lugar em seu território. Solicitar cooperação é um modo formal de bater à porta de outro Estado e requerer sua ajuda para firmar a justiça no caso concreto. E quem exerce esse papel de autoridade central brasileira para a cooperação jurídica internacional é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, CNJ, do Ministério da Justiça. Bom, agora eu vou falar sobre a autoridade central e quem exerce essa função no Brasil. Bom, a autoridade central é o órgão responsável pela boa condução da cooperação jurídica internacional. No Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública exerce essa função para a maioria dos acordos internacionais em vigor, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, conforme o artigo 14, anexo 1 do Decreto número 9.662, de 1º de janeiro de 2019. A principal função da autoridade central é buscar maior celeridade e efetividade aos pedidos de cooperação jurídica internacional penal ou civil. Para isso, ela recebe, analisa, adequa, transmite e acompanha o cumprimento dos pedidos junto às autoridades estrangeiras. Essa análise leva em consideração a legislação nacional e os tratados vigentes, bem como normativos, práticas e costumes nacionais e internacionais. Bom, a existência da autoridade central facilita a identificação das contrapartes nacionais e estrangeiras que sabem a quem se dirigir em questões relacionadas à cooperação jurídica internacional no seu próprio país e, no caso das autoridades centrais estrangeiras, também no exterior. Qual a base jurídica da cooperação jurídica internacional? A cooperação jurídica internacional ela é exercida pelo Estado através de tratados e de acordos que garantem a reciprocidade entre eles, ou simplesmente a promessa de reciprocidade. Esses tratados eles podem ser bilaterais, regionais ou multilaterais, e eles servem única e exclusivamente para isso, para garantir que os países cooperem juridicamente entre si ou tenham apenas reciprocidade jurídica. A partir do momento que dois países entram com esse acordo, eles não só ganham o direito de solicitar cooperação jurídica internacional, como também se comprometem a cooperar juridicamente com o país membro desse acordo. O Brasil, por exemplo, ele tem 2 tratados de cooperação penal, que é com o país de Portugal e com o país do Canadá, onde ambos simultaneamente se comprometem em se cooperar-se na área penal. Oi pessoal, eu vou falar como solicitar cooperação jurídica internacional. A autoridade requerente ela deverá formular o pedido e encaminhá-lo para a autoridade central, que, por sua vez, o transmitirá para a sua contraparte no exterior. As informações que devem constar no pedido podem variar de acordo com as leis do Estado requerido. O tratado que o fundamenta é a medida solicitada. Em geral, contudo, devem ser fornecidos: primeiro, breve resumo da investigação ou ação que enseja o pedido, inclusive com informações que identifiquem o juízo perante o qual ocorre o procedimento.
e, por segundo, a narrativa clara e objetiva dos fatos investigados, através da qual reste demonstrada a necessidade da medida solicitada. Terceiro, transcrição dos dispositivos legais. Quarto, descrição completa da assistência solicitada. Quinto, objetivo da solicitação. E, por sexto e último, procedimentos especiais a serem observados pela autoridade requerida. Esses são os requisitos para fazer uma solicitação, para solicitar a cooperação jurídica internacional. Fala galera, beleza, tá? Eu me chamo Igor e eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a quebra de sigilo bancário. Primeiramente, para poder falar sobre a quebra de sigilo bancário, vamos entender o que é a quebra de sigilo bancário. Bom, é um mecanismo que só deve ocorrer com ordem judicial para investigar crimes, como por exemplo lavagem de dinheiro. Bom, e fora dessas condições, se não for pedido assim pela justiça, né, por exemplo, algum banco que, por exemplo, ele quebre algum dado, alguma coisa de algum cliente, tá? Isso pode ser considerado como crime. Bom, e o que deve conter um pedido de quebra de sigilo bancário, né? São 6 requisitos, tá? Para a decretação da quebra de sigilo bancário, tá? Eu vou estar falando dentre eles aqui. Bom, primeiramente, a ordem judicial fundamentada, tá? Segundo, a indispensabilidade dos dados constantes da instituição financeira. Terceiro, a existência de fundados elementos de suspeita. Quarto, a individualização do investigado do objeto da investigação. Quinto, a obrigatoriedade de manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas ao procedimento investigatório. E, por fim, a utilização dos dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, tá? É importante ressaltar, galera, que a quebra do sigilo bancário ela só pode ser feita pelo Ministério Público, pelo Conselho de Controle de Atividade Financeira, pela Polícia Federal, tá? E pela Comissão Parlamentar de Inquérito, tá bom, galera? Bom, a quebra de sigilo bancário e a obtenção de documentos bancários. Primeiramente, né, para que aconteça isso, a gente precisa do nome do banco, o endereço do banco, o número da conta, o titular da conta, o período referenciado, tá, galera? Os tipos de documentos solicitados, a relação da conta e de seu titular com os crimes apurados e a decisão judicial, se houver de afastamento do sigilo bancário do titular da conta, tá? E as provas, galera? Bom, as provas devem indicar de forma clara e precisa requeridas as diligências solicitadas, tá? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E obrigado. Salvo disposição em contrário, prevista em tratado ou na legislação do Estado requerido, a legitimidade para solicitar a cooperação jurídica é determinada pela lei do Estado requerente. Assim, se determinada autoridade pode solicitar alguma medida perante o Judiciário Nacional, ela também pode via cooperação jurídica. Por exemplo, estão habilitados a solicitar cooperação jurídica para uma ampla gama de medidas os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia. As medidas solicitadas por cooperação abrangem desde a troca de informações sobre a legislação dos países, até as citações, as intimações, a obtenção de provas, a tomada de depoimentos ou declarações, até o bloqueio, o perdimento e a recuperação de ativos. Bom, me chamo Lawanda, sou acadêmica do curso de Direito, faço 4º período e eu fiquei responsável por explicar a vocês o princípio da especialidade. O princípio da especialidade é um princípio geral de cooperação jurídica, pelo qual não se é permitido a divulgação desses documentos, nem muito menos, repassar informações para qualquer outro processo lá fora, para qualquer processo de investigação diferente. Ou seja, todas as provas obtidas durante esse processo, o Estado requerente, ele, por meio da cooperação jurídica, ele só poderá usar esses documentos nesse procedimento, o procedimento que foi motivado pela cooperação jurídica. Nele, o extraditando, ele jamais poderá ser processado ou julgado por crimes que não sejam relevantes para esse pedido de cooperação jurídica ou se tiverem sido cometidos antes desse processo de extradição. Bom, dando continuidade ao nosso assunto, agora eu vou falar sobre dupla incriminação. O que seria esse princípio?
O princípio da dupla incriminação do fato também é conhecido como o princípio da identidade ou princípio da incriminação recíproca. Bom, é um princípio no qual um crime ele pode ser considerado tanto no país que se requer extradição, quanto no estado requerido. Dessa forma, o fato ele deve ser crime nos dois países, tanto no estado que requer a extradição do indivíduo, quanto no estado requerido. De forma mais simples de se explicar a dupla incriminação, é que a extradição ela só pode ocorrer se esse crime, se essa conduta desse indivíduo for crime nos dois países. A dupla incriminação só existe se for nos dois países. No estado que requer a extradição e no estado do requerido. Bom, pessoal, dando continuidade ainda, né, ao que os nossos colegas vêm apresentando, que é sobre a cooperação jurídica internacional em matéria penal, a gente chega no tópico de como executar essa cooperação jurídica recebida aqui no nosso país. Basicamente, é um mecanismo que é feito de duas formas no que tange à cooperação passiva, né, que é feito de duas formas, na carta rogatória e por meio do auxílio direto. Então, cabe a gente destrinchar esses dois modos e fazer, né, a correlação, fazer a diferenciação entre esses dois mecanismos de cooperação jurídica aqui no nosso país. Também, né, pessoal, que os cumprimentos internos que são feitos, né, aqui, eles podem sofrer uma variabilidade, não podem coincidir, né, às vezes, com o que é feito em outro país. Por exemplo, esse cumprimento interno ele varia de acordo com a lei processual de cada país. Então, os procedimentos, de acordo com o ordenamento jurídico que são feitos aqui, podem não coincidir com os que são feitos em outros países, porque tem essa variabilidade, né, de acordo com a lei processual de cada país. A carta rogatória, né, ela é um instrumento pelo qual um país ele requer um ato judicial ao órgão jurisdicional de outro país para que ele o cumpra, né? Então, para que esses atos eles sejam cumpridos pelo país que o recepciona, ele deverá seguir os requisitos que são impostos, né, pelo mesmo e as convenções e tratados internacionais também. Para ser cumprida, né, aqui no nosso país, a carta rogatória ela tem que passar pela exequatur, que é uma palavra que deriva do latim e significa executar, né? Então, ela é uma execução de jurisdição brasileira de atos processuais e diligências de estrangeiros, né, de outras autoridades estrangeiras. Aqui no nosso país, quem concede o exequatur é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que antigamente era feito pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, o órgão aqui do nosso país, né, que concede esse exequatur, que é o STJ, como foi dito, ele aprecia quatro questões, né? Primeiro, a competência internacional da autoridade que lavrou a decisão. 2. A possibilidade de contraditório prévio. 3. A ausência de coisa julgada. E 4. A não ofensa à ordem pública. A partir dessas quatro apreciações que são feitas pelo STJ, sendo positivo o juízo de deliberação, é executado aí é concedido pelo STJ o exequatur. O auxílio direto é um instrumento pelo qual se cumpre determinada solicitação de autoridade estrangeira, né, sem que precise de homologação do STJ. Né? Essa é a grande diferença que se tem do auxílio direto para a carta rogatória. É utilizado geralmente em vias administrativas, né? A pedido de cooperação internacional, ela é encaminhada para a autoridade central estrangeira, a autoridade central brasileira, né? Que no caso aqui é o Ministério da Justiça, para posterior distribuição à autoridade brasileira, que pode ser o Ministério Público, né, a Polícia Federal e etc. Cabe a gente dar exemplo também, né, do que podem ser esses pedidos de auxílio direto aqui no nosso país. Eles podem ser a obtenção de provas, né, a oitiva de testemunhas, a quebra de sigilos bancários, né, que foi dito aqui no nosso vídeo, e etc. Esses são os tipos que a gente pode ver aqui no nosso país de pedido de auxílio direto.